Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns dos lados mais negativos de fazer práticas de jejuns, principalmente os jejuns prolongados. Quais são os sintomas, o que você pode esperar e como reagir caso você tenha algum desses sintomas. Saudações da quinta dimensão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Maltama e a gente está seguindo na série dos vídeos do Detox 5D, esse protocolo que veio ajudar você a elevar sua vibração para acessar a quinta dimensão. Estamos aí numa série de esclarecimentos sobre o jejum e muitas pessoas têm dúvidas sobre o que acontece quando a gente jejua, porque eu só falo das coisas positivas aqui no canal. Eu gosto de salientar o que acontece de bom, quais são os sintomas positivos, como que você evolui, como que o seu corpo se purifica, você se desintoxica, você sobe a sua frequência, você fica feliz, você tem expansão da consciência, você ativa a sua pineal, você tem contato espiritual, mas nem tudo são flores. Existem muitos sintomas e experiências negativas que ocorrem durante os jejuns e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O primeiro sintoma negativo que acontece para a maioria das pessoas que estão começando a jejuar, seja em jejuns mais curtos ou um pouco mais prolongados, é a fraqueza. Estamos acostumados a ter o nosso corpo energizado por carboidratos. Então a maioria das pessoas está acostumada a ter o carboidrato como fonte de energia, tendo um certo nível de glicose na sua corrente sanguínea. Quando você entra em processo de jejum, a sua glicose sanguínea aos poucos vai caindo. O seu glicogênio do fígado vai sendo utilizado como fonte de energia e uma vez que você esgotar o glicogênio do seu fígado, você vai começar a entrar no processo cetogênico, onde o seu corpo vai utilizar os corpos cetônicos, que são derivados da gordura. Então, o metabolismo das gorduras vai entrar em ação. Isso aí pode variar muito o tempo em que ocorre essa troca de combustíveis, digamos. Então, nos primeiros dias do jejum, é muito comum, principalmente para pessoas que começaram a jejuar, sentir um pouco de fraqueza. Por quê? Pela falta desse combustível mais imediato que é oriundo dos carboidratos. Uma vez que o seu corpo conseguir fazer a mudança para o estado cetogênico, você vai começar a se sentir muito melhor, com uma energia mais estável, mais constante. Mas é natural você ter uma certa, digamos, fraqueza, algumas pessoas sentem tontura. É natural você sentir uma vontade de ficar relaxando, ficar mais deitado, ter menos energia física. E quanto mais você puder descansar no seu processo de jejum, principalmente se for um jejum mais prolongado, melhor. O segundo sintoma, que pode ser um pouco desagradável, é o gosto de acetona na boca. Se você já fez um jejum mais longo, você sabe bem do que eu estou falando. Quando nós entramos no estado cetogênico, o nosso corpo começa a utilizar a gordura como fonte de energia. E essa gordura vai sendo metabolizada em vários compostos. São liberados ácidos graxos essenciais e corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos têm composições químicas variadas e elas podem ser muito semelhantes, digamos, à acetona. Não sei se, inclusive, pode ser até composto exatamente igual à acetona. De qualquer forma, não sou um cientista, mas uma coisa eu sei. O gosto de acetona, o cheiro é muito parecido. Então, talvez você, tendo feito um jejum mais longo, tenha sentido esse gosto meio metálico na boca, um hálito estranho, e esse é um dos sintomas mais difíceis de lidar, na minha opinião, porque ele não passa. Então é um sintoma que dura enquanto você estiver fazendo jejuns mais longos, geralmente você sente esse gosto, pelo menos eu sinto. Então durante os jejuns mais prolongados que eu fiquei a maioria dos dias sentindo esse gosto de acetona na boca. A respiração fica estranha, o hálito fica bem diferente e você sente que é um sinal claro de que você está rodando com outro combustível. Então você já fez a mudança de combustíveis do carboidrato para as gorduras. O lado bom é que quando você sente esse gosto, você consegue comprovar que você está no estado cetogênico. E esse estado cetogênico, ele pode ser atingido inclusive
com o consumo de alimentos. Pessoas que fazem a dieta cetogênica, por exemplo, que é muito baixa ou zero carboidrato, eles atingem esse mesmo estado, porque através dos exercícios físicos vão depletar o glicogênio do fígado e vão atingir o estado cetogênico. Então, muitas pessoas que fazem dieta cetogênica geralmente consomem apenas proteínas e gorduras. O pessoal que faz a dieta paleo, por exemplo, comendo carne, ovos, peixe, frango, e não come arroz, não come frutas, por exemplo, acaba entrando nesse mesmo estado cetogênico. Então esse gosto, ele é ruim, mas ele tem um lado muito positivo, que é o quê? Ele te lembra que você está queimando as suas gorduras. Toda vez que você queima gorduras, você elimina o quê? Toxinas. Muitas das nossas toxinas são acumuladas no tecido adiposo. Então, toda vez que você está fazendo as suas gorduras circularem como energia, você está desintoxicando o seu corpo. Esse é um dos princípios do emagrecimento espiritualidade, uma das mentorias que fazem parte do nosso processo do Detox 5D. Então, essa é uma das oportunidades que você tem para limpar o seu corpo. Então, se você sentir esse gosto cetogênico, esse gosto de acetona na boca, comemore, porque coisas boas estão acontecendo. Outro sintoma que pode ser muito comum para as pessoas é um certo enjoo. Algumas pessoas, quando estão jejuando, sentem um determinado enjoo. No meu caso, eu senti poucas vezes um enjoo. Isso aconteceu quando, nos dias anteriores do jejum, eu tinha consumido algum tipo de alimento que não era muito bom para o meu corpo. Por exemplo, quando eu comecei a jejuar, que eu ainda não era vegano, e uma vez eu fiz um jejum após ter comido, eu tinha comido lasanha no dia anterior, lasanha 4 queijos. E aí, no dia que eu jejuei, eu passei muito mal, senti enjoo. E aí, muitos anos depois, eu fui fazer a relação que eu não tinha uma boa tolerância com laticínios, na época eu não tinha hábitos veganos, então quando eu fui jejuar, o meu corpo foi se desintoxicar daquele laticínio. E isso é o que me levou a sentir enjoo. Então, todas as vezes que eu estou acompanhando pessoas em processos mais prolongados de jejum, eu percebo que algumas pessoas que têm esse tipo de enjoo ou sensações mais difíceis de lidar com relação ao estômago, geralmente é o estômago que está equilibrando o seu pH. Está produzindo o suco gástrico para ficar equilibrado. Isso pode dar uma sensação de desconforto. A pessoa pode se sentir mal. E qual que é a nossa tendência natural quando sentimos alguma coisa no estômago? Querer comer. Que é a pior coisa que você pode fazer nesse momento. Então, se você estiver sentindo algum desconforto, procure continuar calmo, respirando, procure se deitar que logo vai passar. Toma uma água, relaxa, que você consegue continuar no seu processo de jejum. Esse tipo de detalhe é muito difícil de aprender quando a gente é iniciante. Eu demorei muitos anos para ter o conhecimento suficiente para poder entender o meu corpo. E depois de mais de 10 anos praticando jejuns prolongados, eu decidi criar o protocolo Detox 5D para ajudar pessoas como você que estão querendo avançar no jejum a vencer esses desafios, dificuldades, a entender o que está acontecendo. Ser autodidata é muito bom, mas é muito doloroso. Então eu passei diversas experiências difíceis, muito perrengue, para poder chegar onde eu estou com o conhecimento que eu tenho. E o meu objetivo é ajudar você a jejuar de uma maneira mais tranquila. Para isso existe um protocolo, onde você vai aprender o que você tem que fazer antes de jejuar para você não ter todos esses sintomas negativos. Se você seguir o protocolo Detox 5D, você vai conseguir ter uma experiência mais tranquila, uma experiência que vai te levar a ter resultados mais positivos com o jejum. Para isso, basta você acessar o link que tem na descrição, conhecer a comunidade Detox 5D. Venha fazer parte. O quarto sintoma negativo do jejum é a dor de cabeça. Esse é um dos sintomas mais comuns e a maioria das pessoas tem, principalmente quando estão se desintoxicando de substâncias como o café. Eu já falei sobre o café aqui no canal, brincando que eu uso drogas, né? Porque o café é uma droga, porque toda vez que eu faço o detox de café, eu tenho dor de cabeça. E a maioria das pessoas que participaram das nossas turmas, já fizeram o protocolo Detox 5D, que tomam café, sentem dor de cabeça quando estão desintoxicando do café. A dor de cabeça também pode ocorrer por vários outros motivos, desde a eliminação de parasitas, por exemplo,
desde uma desidratação que a pessoa pode estar passando. Tem muitos fatores que contribuem para a dor de cabeça. Mas de uma forma geral, a dor de cabeça tem uma tendência a passar rápido nos jejuns que são feitos corretamente, onde a pessoa toma uma quantidade ideal, adequada de água, se mantém hidratada e descansa adequadamente. A maioria das pessoas que têm dor de cabeça não está descansando, está procurando fazer atividades, fica utilizando o computador, fica lendo demais. E o ideal é um descanso completo para ter os maiores benefícios, principalmente quando a gente está buscando uma cura do corpo físico. O quinto sintoma difícil de lidar no jejum não necessariamente é um sintoma negativo, mas pode ser dependendo daquilo que você quer experimentar. Eu estou falando do estado etérico, quando você fica mais para lá do que para cá, você fica muito mais para o lado da quinta dimensão do que o lado da terceira, ou seja, você está praticamente um ser extrafísico. Você começa a sentir que a matéria já não tem tanta importância, então as experiências, os sentimentos ficam mais elevados, surge um estado de calma, de desapego, e isso muitas vezes faz com que a pessoa fique um tanto desconectada do mundo material. Essa desconexão do mundo material pode ser um pouco difícil de lidar, principalmente quando a pessoa está querendo, por exemplo, ser produtiva, que a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa no dia a dia. Pode deixar a pessoa um pouco mais suscetível a pequenos acidentes, por exemplo, a tropeçar, a queimar uma mão fazendo uma comida para os filhos, por exemplo, isso aconteceu comigo. A pessoa, às vezes, eu já cortei dedo, estava cortando comida para meus filhos no jejum, corta o dedo, porque está um pouco mais, digamos, desconectado do corpo físico. Então, a gente tem uma dificuldade um pouco de estar totalmente integrado com o corpo físico, tendo em vista que a sua frequência está subindo, 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 a sua mente, as suas emoções, está tudo subindo e o corpo físico fica lá embaixo, naquela densidade da matéria. Então, esse é um dos sintomas que também é difícil de lidar, mas, na minha opinião, é um dos meus sintomas favoritos. Porque, apesar de ser difícil de lidar, é o que a gente busca, é subir a frequência, acessar a quinta dimensão. Existem outros sintomas que são difíceis de lidar e eu vou estar abordando isso em outros vídeos. E eu quero saber de você. Você já viveu algum jejum? Já teve alguma experiência? Algum desses sintomas você passou? Ou outros sintomas você teve? Me conta aqui nos comentários, que os seus comentários são muito importantes para que eu possa continuar produzindo vídeos como esse e ajudar as pessoas que querem ingressar nesse universo da expansão da consciência e acessar a quinta dimensão. Me manda uma mensagem lá no Instagram para saber o que você está achando do canal. Aquele abraço, até o próximo.